13 dias depois de permanecer internada, Giovana Oliveira vai falar pela primeira vez. Vamos à notícia mais triste e mais dramática deste fim de semana. O atentado contra Ana Hickman. Pela primeira vez na minha vida eu realmente senti medo e tive a certeza que ia morrer. Eu vi ele mirando na cabeça da Ana e deu. A cunhada de Ana Hickman, que levou tiros durante o atentado. Tiros que atingiram o braço e também o abdômen de Giovana Oliveira. Ana Hickman já concedeu entrevista, Gustavo Corrêa também, mas o Brasil inteiro quer saber como está a Giovana hoje, qual é o estado de saúde dela, como está sendo a recuperação. E ela vai contar tudo isso pra gente dentro de alguns instantes. Em primeiro lugar, Giovana, muito obrigado por nos receber. Obrigada a você. Obrigada. Se a gente pudesse voltar no tempo, conta pra gente como que tudo aconteceu. Porque a gente ouviu a Ana, ouviu o Gustavo, Sim. mas a gente gostaria de saber de você também. O que você estava fazendo naquele momento? Qual foi a sua surpresa? Sim. Eu tenho tudo na minha cabeça, César, como se fosse um roteiro de um filme, assim. Cada minuto as coisas ainda estão bem claras, bem presentes. Não sei se uma hora vão sumir ou não, mas eu tenho tudo muito claro. A gente chegou em Belo Horizonte para fazer o evento e a gente foi pro quarto. O meu marido Guto saiu para comprar umas coisas para a farmácia para Ana. Então eu fiquei no quarto com a Ana um bom tempo sozinha. Ele voltou e pra gente se arrumar tranquilamente e ficar mais à vontade, ele falou: eu vou descer, vou almoçar, peço comida para vocês enquanto vocês se arrumam. E nesse momento eu desci, porque não tinha serviço de passadeira, para passar a camisa do Guto em um espaço que tinha dentro do hotel. Fui encontrar com ele no restaurante para pegar a chave do quarto, para não precisar incomodar a Ana. E nesse momento eu vi que tinha uma pessoa que olhava muito estranho para mim no restaurante. Na tarde anterior, se hospedou Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos. Ele não conhecia pessoalmente a apresentadora, mas em delírio acreditava ter um relacionamento com ela. Peguei a chave com o Gustavo, subi pro quarto, a gente almoçou tranquilamente, a gente começou a se arrumar, o Guto voltou pro quarto, a funcionária dele que estava no evento, né, mandou mensagem avisando: olha, tô aqui embaixo, vim pegar as coisas do evento. Nesse tempo o Júlio, que era o cabeleireiro que a gente tinha contratado, também interfonou no quarto, a Ana atendeu, autorizou a subida dele. O Gustavo desceu porque ele falou assim: o Júlio vai subir e eu vou entregar para a André, que é a nossa outra funcionária, que estava acompanhando o trabalho todo, estava na recepção. Nós tínhamos que entregar um material que estava com a gente em duas malas de mão. Ele ia descer. Falou: então eu vou lá encontrar com a André e o Júlio sobe. E então o Gustavo saiu, né? O Guto saiu nesse momento com as duas malas para o corredor para levar para a funcionária dele, que também estava lá embaixo esperando. E logo mais ele voltou. Virei para o elevador e de repente eu falei para ele que ia passar na frente, que ele já estava. Ele não falou nada e quando eu senti já tinha um cano na minha cabeça. Nessa, o rapaz, o Rodrigo, já estava comigo à frente, com a arma apontada para mim. Eu quero entrar no quarto da Ana, vai no quarto da Ana, vai no quarto da Ana. Já, nessa altura, falei: você quer relógio? Já pode pegar. Ele falou: não quero assaltar, não sou ladrão. Quando ele entrou no quarto, ele já entrou falando: meninas, calma que a gente está com um problema. E logo atrás dele entrou a pessoa armada. E quando ele entrou armado, eu reconheci ele do restaurante. E na hora a impressão que a gente tinha é de que era um assalto, né? A Ana disse isso, ela pensou que fosse um arrastão no edifício. No quarto. Eu, na hora que ele entrou e eu vi aquela cena acontecendo, a primeira coisa que me passou na cabeça é assalto, é um arrastão. Estava até esperando outras pessoas entrarem atrás para levar tudo que a gente tivesse de pertence, porque afinal de contas é um hotel, passam muitos executivos ali, muita gente. Eu estava assim, estava pronta para falar: tem celular, tem 4, 5 celulares aqui, tem computador, leva tudo, pode levar, leva material, leva tudo. Eu estava pronta para fazer isso, mantive a calma. E essa cena do Guto entrando com uma pessoa armada é a cena que eu acho que é uma das que mais fica na minha cabeça. Eu nunca tinha visto uma pessoa armada, né? Só que ele veio para cima de mim. E aí ele foi entrando e aí começou a falar: não é um assalto, eu vim acertar as contas com a Ana, eu tenho contas para acertar com ela. E aí começou a falar um monte de barbaridades com a Ana, que conhecia ela, que tinha contas para acertar com ela. E a gente foi ficando muito sem entender o que era aquela conversa, né?
E aí ele começou a falar que tinha um relacionamento com a Ana, que ele era um estudante de medicina, que ela tinha acabado com a vida dele, que ele tinha emagrecido 14 quilos. E aí a gente foi ficando, acho que cada vez mais assustado com tudo isso, né? Ele falou que ela me atende no que eu peço, ela pediu para eu pedi para ela usar uma roupa amarela, ela usou um vestido amarelo no programa. E a gente tentou explicar para ele com calma, olha, a Ana tem uma equipe, né? A Ana tenta responder todas as mensagens, mas ela também tem uma assessora que faz isso, ela tem uma stylist, para explicar para ele, né? Tentar explicar que, olha, tem muita gente com ela não faz tudo sozinha. E ele foi ficando muito nervoso, deu o celular pra gente olhar as mensagens, e isso me assustou muito a hora que peguei o celular dele e vi que era um perfil totalmente dedicado a Ana, com mensagens, tanto mensagens de amor quanto com mensagens pornográficas. E aí eu acho que a gente foi se dando conta um pouco de que a gente realmente não estava com um assaltante, não estava com uma pessoa muito normal, né? Ele sabia de todos, sabia de todo mundo. Sabia quem eu era, sabia o filho da Ana, o filho dele, sabia de tudo. E sentou o Guto, sentou a Ana, eu sentei. Ele falando sempre um monte de coisas, xingando muito a Ana, sempre falando coisas muito pesadas. Queria que a Ana pedisse perdão para ele de tudo que ela fez para ele. E ela falava, eu te peço perdão, nem sei o que eu fiz, mas eu te peço. Mas ele queria que ela contasse a história dele pra gente. Não, você precisa contar pra eles tudo o que você fez, mas eu não sei o que eu fiz, eu não tenho como contar o que eu não sei do que você está falando. E ele foi ficando muito nervoso. E a Ana também. E eu estava do lado dela, uma hora eu abracei e ele falou, Giovana, tira a mão dela. Então eu tirei a mão da Ana e eu só pus o braço assim nos ombros dela. Eu rezava muito, César, porque eu só falava, Deus, tem misericórdia que alguma coisa nesse quarto pequeno vai ter que acontecer, né? Como que a gente está aqui com essa arma, como que isso vai acabar, né? Chegou a falar que ele iria... Ele começou a falar que ia fazer roleta russa. Eu acho que isso era uma das coisas que eu lembro, que isso deixou a Ana muito nervosa. E a Ana caiu. Que eu me virei a última vez para olhar para ele, ele apontou a arma para mim, exatamente na direção da minha cabeça. Nossa. E puxou o gatilho do 38. No que ele fez isso, eu perdi o controle do meu corpo totalmente e eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu, eu perdi a noção do meu corpo, mas eu escutava tudo que acontecia. E eu caí para cima da cama. Na entrevista, a Ana disse que ela desfaleceu nesse momento, que ela caiu, sim. E que ela não sabe se você, nesse momento em que você foi alvejada, sim. Se você estava tentando protegê-la, sim. E você, por isso, talvez tenha levado o tiro. Você tem consciência se você tentou proteger a Ana? Eu acho que aquilo? Como que eu isso acho que aconteceu? Foi mais ação e reação. Eu estava muito nervosa, a Ana estava muito nervosa. Então a gente estava perto, eu quis abraçá-la rezando, porque eu falei, é o que a gente pode fazer no momento. Ele pediu para tirar a mão dela e eu só pus a mão no ombro dela para tipo, tamo junta, tô aqui. Quando ela caiu e com o peso dela o meu braço foi, então eu fiquei de lado, que foi a hora que ele atirou. Só que eu não sei se ele atirou errado ou a Ana desceu mais um pouco, não pegou na Ana. Só que até eu não sabia de nada. No que ele deu, eu falei, agora acabou. Voei para cima dele, né? Quando eu vi, eu já voei com a mão na arma e joguei ele na parede, num canto que tinha. E eu falei para elas, corre, 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 vai embora, vai embora, vai embora. E no que eu levantei, eu vejo a minha cunhada levantar do meu lado e correr. E eu me viro para trás e vejo meu cunhado avançando em cima dele, segurando a arma. E só gritando, corre.
Ele falou para vocês correrem, não é isso? Isso. Corre, tipo, vocês fugirem, que aí ele estava com um problema ali, tipo, para salvar vocês, não é isso? Em primeiro lugar. E que vocês correram, que a Ana disse que ela olhou para você, eles ouviram o tiro, mas que você estava com a roupa escura e que não dava para ver. Como você não sentiu nada naquele Na hora momento? da bala, eu acho que, como se eu tivesse sentido um soco no braço, mas eu acho que o barulho do tiro foi pior do que a sensação. Eu lembro que eu dei um grito na hora, de susto, e eu vi a cena do Guto pulando em cima dele, segurando, e o Guto gritando, corre, e a gente correu, e a gente gritava muito, socorro. E quando a gente começou a correr, eu devo ter conseguido dar uns 3, 4 passos correndo, e minha perna travou e eu caí. No momento que eu caí, eu vi que eu tinha sangue na mão, porque eu estava com uma blusa de manga comprida. Então eu vi que eu tinha sangue na mão, eu olhava para minha perna e não via nada de sangue, mas a minha perna não andava. E nesse momento, César, eu devo ter dado uma apagada, porque eu lembro do Júlio logo na sequência, que foi o cabeleireiro que a gente tinha contratado, me falando, Giovana, é o Júlio que você contratou, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né, apenas de imagem de WhatsApp, vamos sair daqui, porque o medo era que a gente não sabia o que tinha acontecido no quarto e que ele voltasse atirando, né. Você falou da importância do Júlio, do maquiador, do cabeleireiro, né? E ele também gravou uma parte. Se não tivesse essa gravação, talvez né, muitas pessoas pudessem ter dúvidas, inclusive, do que aconteceu ali. Felizmente, ele teve essa luz de gravar aquele momento para ter um registro, pelo menos, né? Sim, porque eu acho que ele também não estava acreditando no que estava acontecendo. Porque o Júlio chegou, ele viu o cara entrando com o Guto no quarto, só que ele não conhecia ninguém e não viu que estava armado. Então ele achou que era normal e o Júlio chegou logo atrás e bateu a porta na cara dele. Ele disse, gente, mas esse povo educado que não me abre a porta, já me anunciaram. Então ele ficou lá muito tempo tocando a campainha e viu que ninguém abria, e aí ele começou a gravar. Quando ele viu que a coisa começou a ficar muito pesada, ele desceu na recepção para avisar. Olha, tá acontecendo uma coisa muito estranha no quarto. A recepção disse, vou avisar o segurança, e ele subiu de novo. Porque ele falou, eu preciso entrar, ele estava preocupado. E aí foi quando ele subiu de novo que aconteceram os tiros e que ele me pegou no corredor. Vinha correndo junto com a Ana. Mas ela falou que estava sentindo muita dor na perna, né? Não conseguiu correr, caiu. Aí eu puxei ela, né? Acho na hora de ter falta força. Vim puxando ela e até entrei no elevador de serviço. Lembro de ter escutado 2 tiros e eu perguntava pro Júlio, isso é tiro ou isso é porta batendo? Ele, não, fica calma que é porta batendo, mas não era, né? E chegou o elevador de serviço, eu lembro que demorou um pouco, não foi uma coisa rápida eu ter ficado lá. O Júlio me arrastou para dentro do elevador. Do elevador ele me arrastou para a rua, porque a gente não estava no elevador de serviço, então não saía no lobby do hotel, saía direto para a rua. Ele me arrastou para a rua e ele gritava muito, cadê a ambulância, cadê a ambulância, cadê a ambulância, e não tinha ambulância. E ele me deixou deitado e falou, Giovana, eu vou buscar um táxi. Isso na rua? Na rua, jogada na rua. E eu lembro de ter voltado e sentado e vomitado. Voltei, mas a minha perna, César, doía muito. Tanto que eu não entendia o porquê da dor na perna. E nesse momento começa a juntar gente, né? As camareiras, gente de rua. E as pessoas falavam, mataram o marido da Ana Hickman. E isso pra mim, porque o Guto e o Ale são muito parecidos. Isso pra mim, eu falava, mataram o Guto. Esse pra mim, eu só escutava isso. Tipo, eu falei, mataram o Guto. Comecei a ficar desesperada com essa informação. O Júlio conseguiu parar um táxi, foi me arrastando até o táxi sozinho. Fui arrastada mesmo, como um saco de batata. Tipo, graças a Deus que o Júlio teve essa persistência, essa existência, essa coragem. Me colocou dentro do táxi. A gente parou no hospital. Quando ele foi junto o tempo todo com você? Foi dentro do táxi comigo. Pelo amor de Deus, não fecha o olho. Ia rezando, ia mandando o taxista acelerar. A gente chegou no hospital e eu já estava vendo tudo branco e preto. Aí vieram com a cadeira de roda. E aí nesse momento eu já comecei a ver tudo branco e preto. E no hospital eles vão perguntando na emergência o seu nome, o que aconteceu. Porque eu estava sem lenço, sem documento. O Júlio só sabia que eu chamava Giovana. Também não me conhecia, né? E eu tinha muita preocupação. Eu quero notícia da Ana e do meu marido.
Então, isso que eu queria te perguntar, em nenhum momento durante esse trajeto todo ninguém te deu nenhuma outra informação? Ninguém sabia falar nada. E você ainda continuava com aquela presença viva das pessoas dizendo que tinha uma cara do marido da Ana e achava que era o meu. E eu estava muito nervosa com isso e eu falava, vocês têm notícia da Ana e do meu marido? E eles falavam, não. Giovana, você está chocada, a gente está fazendo... E eu lembro de tudo da emergência, assim, César. Isso já te dando medicação e tudo? Já me dando medicação, eu falava, eu tenho muita dor na barriga. Eu tinha muita dor na barriga, como se tivesse uma cólica gigante, uma coisa que eu também entendia. E todo tempo eu quero notícia da Ana, eu quero notícia do meu marido. E ao mesmo tempo você tem medo de ouvir, né? Sim. Porque eu falava, gente, eles não estão querendo me falar, porque deve ter acontecido uma coisa pior. E aí uma hora veio essa funcionária e falou, o Guto, a funcionária nossa, da Ana, que estava no evento, que era quem estava esperando o Guto descer com as malas. E aí essa funcionária chegou no hospital e falou, o Guto e a Ana estão bem. E aí que eu falei, doutor, tô com dor. Realmente... Saiu a dor emocional. Saiu a dor emocional, coração, de tipo, ufa, e aí veio a dor física. Antes de você ir para a sala de cirurgia, você chegou a temer pela sua vida, pela sua própria vida? Muito, muito. Eu pedia muito para não morrer. Eu pedia muito para eles na emergência. Pelo amor de Deus, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Não, essa era... Porque você já... É uma sensação tão estranha, porque você vê tudo meio preto e branco, ao mesmo tempo você vai vendo a cara das pessoas, fica muita gente em volta quando é emergência, né? Muita gente ali falando. E quando a gente foi para a sala de emergência... O médico falou, parabéns, equipe, a gente conseguiu mantê-la viva. E isso, eu falei, nossa, conseguiram me manter viva. Realmente, eu podia morrer, né? Foi muito sério o que aconteceu. O tiro atravessou o braço, o abdômen, o intestino grosso, o intestino delgado, pelve e a femoral. Artéria femoral. A artéria femoral. O problema foi que o intestino grosso foi atingido e, obviamente, tem uma infecção com isso. Então, pode ter problema com febre, enfim, pressão e todo tipo de problema, porque são bactérias que transitam aí pelo corpo, né? Essa é a maior preocupação. Quando ele atirou o meu braço, o tiro entrou desse lado, saiu desse e como eu tava assim, pegou direto na barriga. Então foi um tiro só que percorreu tudo. Eu tive sorte que meu braço é fino e não aconteceu nada no meu braço, mas a bala ela percorreu todo o meu abdômen e veio parar na perna. Tive 9 perfurações internas, né? E teve uma explosão na femoral, que foi um dos complicadores. Diz que o projétil que ele usava era um projétil típico para isso, né? Sim, que era um projétil que é muito pior do que eu acho que o normal, né? Então ela conseguiu fazer um estrago grande, tanto que ela atravessou todo o corpo e está alojada na perna ainda. A decisão é de que vai permanecer. E vai permanecer. Os médicos acharam que, eu fiquei sabendo agora, né, que a pele, o corpo humano mesmo, ele absorve o projétil e fica. Então se eu tivesse que tirar o projétil, eu ia ter que passar por mais uma cirurgia. E essa cirurgia você pode ter um problema de pegar algum vasinho, de pegar algum nervo. Então, o estrago poderia ser maior. Como não foi perto de nenhum osso, então eles acharam por bem tirar, ficar aqui, né? Não tirar e ficar, então melhor do que passar por outra cirurgia, né? Então pode ficar. E quando que você soube de fato o que tinha acontecido? Depois do envolvimento do Gustavo com ele na briga? Sim, eu demorei porque eu voltei dessa cirurgia, né, do estômago, e aí os médicos viram que eu estava sem movimento na minha perna direita. Eles explicaram, veio um vascular, falou, olha, Giovana, você está com um problema na sua perna, está vindo uma outra médica para fazer um ultrassom, provavelmente você teve problema na sua femoral. Veio uma médica, fez o exame, um ultrassom, e ele falou, olha, Giovana, a sua veia femoral explodiu e a gente vai ter que fazer uma cirurgia agora, porque você pode perder a perna ou você pode morrer. E eu preciso que alguém dê autorização. Eles falaram assim pra você, desse jeito? Falaram assim porque eles precisavam de tempo. Tipo, estavam correndo contra o tempo. Falou, Giovana, você tem alguém com você para te autorizar? E eu falava, não tem, eu não sei onde está o meu marido e a Ana nesse momento. Ele falou, olha, Giovana, você está consciente, você tem o risco de perder a perna, então eu preciso que você tome uma decisão agora. Eu falei, bom, eu confio em vocês,
pode fazer, porque o que a gente fala, né, César? Você não tinha escolha. Não tem escolha. Eu falei, pode fazer, assinei o papel, subi de novo para a sala de cirurgia, tomei outra anestesia geral. Fiz a cirurgia, eles fizeram, chama bypass, é como se fosse uma ponte de safena. Então tiraram a veia da perna esquerda. A veia boa para substituir a que foi estourada. Para substituir a que foi estourada, que também é uma cirurgia delicada, né? E aí eu voltei, quando eu voltei, fiquei na CTI, eu acho que deveria ser mais ou menos 1h30 da manhã quando eu encontrei o Guto, que ele estava no hospital. Que eu abri o olho e vi ele, tipo, o amor está aqui. Que desespero, tipo, tá vivo, Deus seja louvado, tá vivo. Tá vivo e tá bem. Isso foi pra mim um grande alívio tê-lo lá. Ele também chorando bastante, também estava muito assustado com tudo que tinha acontecido, né? E aí ele te falou o que tinha acontecido? Falou que tinha acontecido. Foi aí que eu soube de tudo que tinha acontecido, de como tinha acabado. Você esperava uma reação dessa da parte dele? Ele é uma pessoa que mantém o equilíbrio em situações difíceis? Ele alguma vez manifestou para você uma reação ou algo assim numa situação como essa? Não, ele foi muito corajoso, assim. O Guto sempre foi muito ansioso, mas ele conseguiu durante toda a situação que a gente passou manter a calma, falar normalmente, sem discutir, sem xingar, né? A gente escutou muita coisa pesada, muita coisa difícil, assim, da Ana, e de você escutar e ter que ficar quieto, né? E ele conseguiu durante todo o tempo manter essa conversa, e eu acho que tudo, César, tanto do Guto, tanto do Júlio, eu acho que de todo mundo foi muito ação e reação. Eu acho que ele teve uma coragem que ele também com certeza salvou a minha vida e da Ana, porque se ele não tivesse tido essa coragem de pular em cima de uma pessoa armada, né? Às vezes eu falo, Guto, onde você arrumou essa coragem de pular em cima de uma pessoa armada, né? Mas acho que é instinto, acho que é ação e reação na hora, né, César? A Ana tem praticamente 20 milhões de fãs, seguidores nas redes sociais. Sim. Eu vi que você fez agradecimentos também através da sua rede social. Sim. E tudo isso aconteceu dentro de uma rede social, ou pelo menos ganhou força por ali para que ele tivesse, não sabemos ainda exatamente o motivo de tentar cometer esse atentado. Isso mudou a sua visão com relação às redes sociais? Como é que você está agindo ou vai agir daqui para frente? Acho que não, até porque eu não sou uma celebridade, minhas redes sociais sempre foram para minhas amigas, meus amigos, né? Então a gente sempre postou, nunca tive vergonha e nem medo de postar. Eu acho que para celebridades, as redes sociais e tudo isso que aconteceu, eu acho que ficou um alerta, sabe? Sempre quando a pessoa vê uma coisa que está um pouco fora do controle, um pouco fora mais, eu acho que além de bloquear, acho que é preciso fazer um BO. Agora, o Brasil inteiro quer saber como que está sendo a sua vida agora. Você está se recuperando? Como é que está sendo a sua vida fora do hospital? O que você precisa fazer? Existe algum risco de ficar uma sequela? Graças a Deus, não existe mais risco. A perna, por conta da femoral, eu tenho que fazer fisioterapia 2 vezes por dia para eu voltar a caminhar normalmente, e todos os médicos, os fisioterapeutas estão confiantes de que sim, vou andar normalmente, sem problema nenhum. E eu ainda estou com uns pontos, né? Tenho muitos pontos ainda, provavelmente tiro essa semana os pontos. E aí vou ficar tranquila. Era comum você gostar de viajar com a Ana para os eventos? Não. Era uma coisa nada comum, né? Acho que tinha sido a segunda vez que fazia uma viagem para acompanhar a Ana no trabalho. A gente nunca ia, então não era muito comum essa situação. Mas com família, sim, a gente viaja bastante. Mas de trabalhar... Não. E você diria que isso foi destino? Foi estar na hora errada? Ou foi a mão de Deus que colocou vocês ali? Olha, César... Hoje, depois de todos os médicos, todos os enfermeiros de Belo Horizonte, de São Paulo, todo mundo quando lê meu prontuário fala, você nasceu de novo. Né? A gente não entende muito de medicina, das coisas, mas era uma coisa que me marcou muito, assim. Todo mundo que olhar, todos os médicos que chegaram até mim falavam, Giovana, você nasceu de novo. Tudo o que aconteceu para você, tanto o tiro que você tomou, o caminho que a bala fez, a femoral, ela pode matar uma pessoa, de explodir rapidamente se a pessoa não é acordada a tempo. Tudo, se você não tivesse a pessoa que te trouxe tão rápido para o hospital, você também teria morrido. Então, depois de escutar isso, César, eu acho que foi Deus que quis que as coisas acontecessem assim. A primeira coisa que eu quero é ver minha família toda de volta aqui em casa. Ver minha cunhada bem, sã, inteira. Vão ficar cicatrizes, mas para contar que a gente realmente teve uma segunda chance.
que foi um filme que aconteceu na nossa vida, que foi para o amor de família que a gente conseguiu estar junto e aquilo aconteceu e a gente escapou junto. Ela disse que vão ficar as cicatrizes, Sim. mas para nos lembrar de que nós tivemos uma segunda chance. Mais ou menos isso. E é assim que você encara também? Sim. Eu acho que a gente, quando acontece uma coisa tão forte, óbvio que a gente se questiona, né? Eu fiquei muitos dias em Belo Horizonte, no hospital, numa UTI sozinha, não podia ter visita acompanhante, então eu fiquei muito tempo numa cama sozinha, que a gente vai pensando, né? Por que isso? Tinha necessidade de tudo? Precisava ter acontecido isso? Precisava tanto, né? Eu acho que no fundo a gente não adianta a gente se revoltar, o que passou, passou, né? Graças a Deus estamos todos vivos, eu acho que isso é o mais importante, assim, né? Hoje a gente está todo mundo vivo, a família está junta novamente, então a gente tem que pensar que é uma tragédia que aconteceu na família, isso acho que a gente não vai esquecer, mas a gente tem que pensar que passou e bola pra frente, eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou ficar 100% bem e acabou e vamos tocar a vida. Gustavo é o seu namorado, seu marido, seu homem, e agora você pode dizer que ele é seu herói também? Sim, com certeza, também salvou a minha vida, né? É um amor que a gente já tem há tanto tempo que a gente está junto e acontece mais essa tragédia toda e a gente ali junto, acho que é só para unir cada vez mais, com certeza. A gente vai continuar aqui na torcida, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço muito, adorei conversar com você. Obrigada pelo carinho. E com o tempo tudo vai se... Tudo volta nos eixos, vai voltar, né? no seu lugar. Sim. Mas o mais importante é que você tem Deus no coração. Com você certeza. sentiu a presença dele lá. Nossa, e muito. E ele vai continuar abençoando todos vocês. Com certeza, Adorei. todos nós. Obrigada, César. Obrigada mesmo, Eu viu? agradeço. Muito obrigada. A gente chegou no hospital e eu já estava vendo tudo branco e preto. Aí vieram com a cadeira de roda. E aí nesse momento eu já comecei a ver tudo branco e preto e no hospital eles vão perguntando na emergência o seu nome, o que aconteceu, porque eu estava sem lei, sem documento, o Júlio só sabia que eu chamava Giovana, também não me conhecia, né? E eu tinha muita preocupação, eu quero notícia da Ana e do meu marido. Então, isso que eu queria te perguntar, em nenhum momento durante esse trajeto todo ninguém te deu nenhuma outra informação? Ninguém sabia falar nada. E você ainda continuava com aquela presença viva das pessoas dizendo que tinha uma o marido da Ana e achava que era o meu. E eu estava muito nervosa com isso e eu falava, vocês têm notícia da Ana e do meu marido? E eles falavam, não. Giovana, você está chocada? A gente está fazendo... E eu lembro de tudo da emergência, assim, César. Isso já te dando medicação e tudo? Já me dando medicação. Eu falava, eu tenho muita dor na barriga. Eu tinha muita dor na barriga, como se tivesse uma cólica gigante, uma coisa que eu também entendia. E todo tempo eu quero notícia da Ana, eu quero notícia do meu marido. E ao mesmo tempo você tem medo de ouvir, né? Sim. Porque eu falava, gente, eles não estão querendo me falar, porque deve ter acontecido uma coisa pior. E aí uma hora veio essa funcionária e falou, o Guto, a funcionária nossa, da Ana, que estava no evento, que era quem estava esperando o Guto descer com as malas. E aí essa funcionária chegou no hospital e falou, o Guto e a Ana estão bem. E aí que eu falei, doutor, tô com dor. Realmente... Saiu a dor emocional. Saiu a dor emocional, coração, de tipo, ufa. E aí veio a dor física. Antes de você ir para a sala de cirurgia, você chegou a temer pela sua vida, pela sua própria vida? Muito. Eu pedia muito para não morrer. Eu pedia muito para eles na emergência. Pelo amor de Deus, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Não, essa era... Porque você já... É uma sensação tão estranha, porque você vê tudo meio preto e branco, ao mesmo tempo você vai vendo a cara das pessoas, fica muita gente em volta quando é emergência, né? Muita gente ali falando. E quando a gente foi para a sala de emergência... O médico falou, parabéns, equipe, a gente conseguiu mantê-la viva. E isso, eu falei, nossa, conseguiram me manter viva. Realmente, eu podia morrer, né? Foi muito sério o que aconteceu. O tiro atravessou o braço, o abdômen, o intestino grosso, o intestino delgado, pelve e a femoral. Artéria femoral. A artéria femoral. O problema foi que o intestino grosso foi atingido e, obviamente, tem uma infecção com isso. Então, pode ter problema com febre, enfim, pressão e todo tipo de problema, porque são bactérias que transitam aí pelo corpo, né? Essa é a maior preocupação. Quando ele atirou o meu braço, o tiro entrou desse lado, saiu desse e como eu tava assim, pegou direto na barriga. Então foi um tiro só
que percorreu tudo. Eu tive sorte que meu braço é fino e não aconteceu nada no meu braço, mas a bala, ela percorreu todo o meu abdômen e veio parar na perna. Tive 9 perfurações internas, né, e teve uma explosão na femoral, que foi um dos complicadores. Diz que o projétil que ele usava era um projétil típico para isso, né? Sim, que era um projétil que é muito pior do que eu acho que o normal, né? Então ela conseguiu fazer um estrago grande, tanto que ela atravessou todo o corpo e está alojada na perna ainda. A decisão é de que vai permanecer. E vai permanecer. Os médicos acharam que, eu fiquei sabendo agora, né, que a pele, o corpo humano mesmo, ele absorve o projétil e fica. Então se eu tivesse que tirar o projétil, eu ia ter que passar por mais uma cirurgia. E essa cirurgia você pode ter um problema de pegar algum vasinho, de pegar algum nervo, então... O estrago poderia ser maior. Como não foi perto de nenhum osso, então eles acharam por bem tirar, ficar aqui, né? Não tirar e ficar, então... Melhor do que passar por outra cirurgia, né? Então pode ficar. E quando que você soube de fato o que tinha acontecido? Depois do envolvimento do Gustavo com ele na briga? Sim, eu demorei porque... Eu voltei dessa cirurgia, né, do estômago, e aí os médicos viram que eu estava sem movimento na minha perna direita. Eles explicaram, veio um vascular, falou, olha, Giovana, você está com um problema na sua perna, está vindo uma outra médica para fazer um ultrassom, provavelmente você teve problema na sua femoral. Veio uma médica, fez o exame, um ultrassom, e ele falou, olha, Giovana, a sua veia femoral explodiu, e a gente vai ter que fazer uma cirurgia agora, porque você pode perder a perna ou você pode morrer. E preciso que alguém dê autorização. Eles falaram assim pra você, desse jeito? Falaram assim porque eles precisavam de tempo. Tipo, estavam correndo contra o tempo. Falou, Giovana, você tem alguém com você para te autorizar? E eu falava, não tem, eu não sei onde está o meu marido e a Ana nesse momento. Ele falou, olha, Giovana, você está consciente, você tem o risco de perder a perna, então eu preciso que você tome uma decisão agora. Eu falei, bom, eu confio em vocês, pode fazer, porque o que a gente fala, né, César? Você não tinha escolha. Não tem escolha. Eu falei, pode fazer, assinei o papel, subi de novo para a sala de cirurgia, tomei outra anestesia geral, fiz a cirurgia, eles fizeram, chama bypass, é como se fosse uma ponte de safena. Então tiraram a veia da perna esquerda. A veia boa para substituir a que foi estourada. Para substituir a que foi estourada, que também é uma cirurgia delicada, né? E aí eu voltei, quando eu voltei, fiquei na CTI, eu acho que deveria ser mais ou menos 1h30 da manhã quando eu encontrei o Guto, que ele estava no hospital. Que eu abri o olho e vi ele, tipo, o amor está aqui. Que desespero, tipo, tá vivo, Deus seja louvado, tá vivo. Tá vivo e tá bem. Isso foi pra mim um grande alívio tê-lo lá. Ele também chorando bastante, também estava muito assustado com tudo que tinha acontecido, né? E aí ele te falou o que tinha acontecido? Falou que tinha acontecido. Foi aí que eu soube de tudo que tinha acontecido, de como tinha acabado. Você esperava uma reação dessa da parte dele? Ele é uma pessoa que mantém o equilíbrio em situações difíceis? Ele alguma vez manifestou para você uma reação ou algo assim numa situação como essa? Não, ele foi muito corajoso, assim. O Guto sempre foi muito ansioso, mas ele conseguiu durante toda a situação que a gente passou manter a calma, falar normalmente, sem discutir, sem xingar, né? A gente escutou muita coisa pesada, muita coisa difícil, assim, da Ana, e de você escutar e ter que ficar quieto, né? E ele conseguiu durante todo o tempo manter essa conversa, e eu acho que tudo, César, tanto do Guto, tanto do Júlio, eu acho que de todo mundo foi muito ação e reação. Eu acho que ele teve uma coragem que ele também com certeza salvou a minha vida e da Ana, porque se ele não tivesse tido essa coragem de pular em cima de uma pessoa armada, né? Às vezes eu falo, Guto, onde você arrumou essa coragem de pular em cima de uma pessoa armada, né? Mas acho que é instinto, acho que é ação e reação na hora, né, César? A Ana tem praticamente 20 milhões de fãs, seguidores nas redes sociais. Sim. Eu vi que você fez agradecimentos também através da sua rede social. Sim. E tudo isso aconteceu dentro de uma rede social, ou pelo menos ganhou força por ali para que ele tivesse, não sabemos ainda exatamente o motivo de tentar cometer esse atentado. Isso mudou a sua visão com relação às redes sociais? Como é que você está agindo ou vai agir daqui para frente? Acho que não, até porque eu não sou uma celebridade, minhas redes sociais sempre foram para minhas amigas.
meus amigos, né? Então a gente sempre postou, nunca tive vergonha e nem medo de postar. Eu acho que para celebridades, as redes sociais e tudo isso que aconteceu, eu acho que ficou um alerta, sabe? Sempre quando a pessoa vê uma coisa que está um pouco fora do controle, um pouco fora mais, eu acho que além de bloquear, acho que é preciso fazer um BO. Agora, o Brasil inteiro quer saber como que está sendo a sua vida agora. Você está se recuperando? Como é que está sendo a sua vida fora do hospital? O que você precisa fazer? Existe algum risco de ficar uma sequela? Graças a Deus, não existe mais risco. A perna, por conta da femoral, eu tenho que fazer fisioterapia 2 vezes por dia para eu voltar a caminhar normalmente. E todos os médicos, os fisioterapeutas estão confiantes de que sim, vou andar normalmente, sem problema nenhum. E eu ainda estou com uns pontos, né? Tenho muitos pontos ainda. Provavelmente tiro essa semana os pontos. E aí vou ficar tranquila. Era comum você gostava de viajar com a Ana para os eventos? Não. Era uma coisa nada comum. Né? Acho que tinha sido a segunda vez que fazia uma viagem para acompanhar a Ana trabalho. A gente nunca ia, então não era muito comum essa situação. Mas com família, sim, a gente viaja bastante. Mas de trabalhar... Não. E você diria que isso foi destino? Foi estar na hora errada? Ou foi a mão de Deus que colocou vocês ali? Olha, César... Hoje, depois de todos os médicos, todos os enfermeiros de Belo Horizonte, de São Paulo, todo mundo quando lê meu prontuário fala, você nasceu de novo. Né? A gente não entende muito de medicina, das coisas, mas era uma coisa que me marcou muito. 13 dias depois de permanecer internada, Giovana Oliveira vai falar pela primeira vez. Vamos à notícia mais triste e mais dramática deste fim de semana. O atentado contra Ana Hickman. Pela primeira vez na minha vida eu realmente senti medo e tive a certeza que ia morrer. Eu vi ele mirando na cabeça da Ana e deu. A cunhada de Ana Hickman, que levou tiros durante o atentado. Tiros que atingiram o braço e também o abdômen de Giovana Oliveira. Ana Hickman já concedeu entrevista, Gustavo Corrêa também, mas o Brasil inteiro quer saber como está a Giovana hoje, qual é o estado de saúde dela, como está sendo a recuperação. E ela vai contar tudo isso pra gente dentro de alguns instantes. Em primeiro lugar, Giovana, muito obrigado por nos receber. Obrigada a você. Obrigada. Se a gente pudesse voltar no tempo, conta pra gente como que tudo aconteceu. Porque a gente ouviu a Ana, ouviu o Gustavo, mas a gente gostaria de saber de você também. O que você estava fazendo naquele momento? Qual foi a sua surpresa? Eu tenho tudo na minha cabeça, César, como se fosse um roteiro de um filme, assim. Cada minuto as coisas ainda estão... bem claras, bem presentes. Não sei se uma hora vão sumir ou não, mas eu tenho tudo muito claro. A gente chegou em Belo Horizonte para fazer o evento e a gente foi pro quarto. O meu marido Guto saiu para comprar umas coisas para a farmácia para Ana. Então eu fiquei no quarto com a Ana um bom tempo sozinha. Ele voltou e pra gente se arrumar tranquilamente e ficar mais à vontade, ele falou: eu vou descer, vou almoçar, peço comida para vocês enquanto vocês se arrumam. E nesse momento eu desci, porque não tinha serviço de passadeira, para passar a camisa do Guto em um espaço que tinha dentro do hotel. Fui encontrar com ele no restaurante para pegar a chave do quarto, para não precisar incomodar a Ana. E nesse momento eu vi que tinha uma pessoa que olhava muito estranho para mim no restaurante. Na tarde anterior, se hospedou Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos. Ele não conhecia pessoalmente a apresentadora, mas em delírio acreditava ter um relacionamento com ela. Peguei a chave com o Gustavo, subi pro quarto, a gente almoçou tranquilamente, a gente começou a se arrumar, o Guto voltou pro quarto, a funcionária dele que estava no evento, né, mandou mensagem avisando: olha, tô aqui embaixo, vim pegar as coisas do evento. Nesse tempo, o Júlio, que era o cabeleireiro que a gente tinha contratado, também interfonou no quarto, a Ana atendeu, autorizou a subida dele. O Gustavo desceu porque ele falou assim: o Júlio vai subir e eu vou entregar para a André, que é a nossa outra funcionária, que estava acompanhando o trabalho todo, estava na recepção. Nós tínhamos que entregar um material que estava com a gente em duas malas de mão. Ele ia descer. Falou: então eu vou lá encontrar com a André e o Júlio sobe. E então o Gustavo saiu, né? O Guto saiu nesse momento com as duas malas para o corredor para levar para a funcionária dele, que também estava lá embaixo esperando. E logo mais ele voltou. Virei para o elevador e de repente eu falei para ele que ia passar na frente, que ele já estava.
ele não falou nada e quando eu senti já tinha um cano na minha cabeça. Nessa, o rapaz, o Rodrigo, já estava comigo à frente, com a arma apontada para mim. Eu quero entrar no quarto da Ana, vai no quarto da Ana, vai no quarto da Ana. Já, nessa altura, falei, você quer relógio? Já pode pegar? Ele falou, não quero assaltar, não sou ladrão. Quando ele entrou no quarto, ele já entrou falando, meninas, calma que a gente está com um problema. E logo atrás dele entrou a pessoa armada. E quando ele entrou armado, eu reconheci ele do restaurante. E na hora a impressão que a gente tinha é de que era um assalto, né? A Ana disse isso, ela pensou que fosse um arrastão no edifício. No quarto. Eu, na hora que ele entrou e eu vi aquela cena acontecendo, a primeira coisa que me passou na cabeça é assalto, é um arrastão. Estava até esperando outras pessoas entrarem atrás para levar tudo que a gente tivesse de pertence, porque afinal de contas é um hotel, passam muitos executivos ali, muita gente. Eu estava pronta para falar, tem celular, tem 4, 5 celulares aqui, tem computador, leva tudo, pode levar, leva material, leva tudo. Eu estava pronta para fazer isso, mantive a calma. E essa cena do Guto entrando com uma pessoa armada é a cena que eu acho que é uma das que mais fica na minha cabeça. Eu nunca tinha visto uma pessoa armada, né? Só que ele veio para cima de mim. E aí ele foi entrando e aí começou a falar, não é um assalto, eu vim acertar as contas com a Ana. Eu tenho contas para acertar. Levantei, eu vejo a minha cunhada levantando do meu lado e correr. E eu me viro para trás e vejo meu cunhado avançando em cima dele, segurando a arma. E só gritando, corre. Ele falou para vocês correrem, não é isso? Isso. Corre, tipo, vocês fugirem, que aí ele estava com um problema ali, tipo, para salvar vocês, não é isso? Em primeiro lugar. E que vocês correram, que a Ana disse que ela olhou para você, eles ouviram o tiro, mas que você estava com a roupa escura e que não dava para ver. Né? Como você não sentiu nada naquele Na hora momento? da bala, eu acho que, como se eu tivesse sentido um soco no braço, mas eu acho que o barulho do tiro foi pior do que a sensação. Eu lembro que eu dei um grito na hora, de susto, e eu vi a cena do Guto pulando em cima dele, segurando, e o Guto gritando, corre, e a gente correu, e a gente gritava muito, socorro. E quando a gente começou a correr, eu devo ter conseguido dar uns 3, 4 passos correndo, e minha perna travou e eu caí. No momento que eu caí, eu vi que eu tinha sangue na mão, porque eu estava com uma blusa de manga comprida. Então eu vi que eu tinha sangue na mão, eu olhava para minha perna e não via nada de sangue, mas a minha perna não andava. E nesse momento, César, eu devo ter dado uma apagada, porque eu lembro do Júlio logo na sequência, que foi o cabeleireiro que a gente tinha contratado, me falando, Giovana, é o Júlio que você contratou, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né, apenas de imagem de WhatsApp, vamos sair daqui, porque o medo era que a gente não sabia o que tinha acontecido no quarto e que ele voltasse atirando, né. Você falou da importância do Júlio, do maquiador, do cabeleireiro, né? E ele também gravou uma parte. Se não tivesse essa gravação, talvez né, muitas pessoas pudessem ter dúvidas, inclusive, do que aconteceu ali. Felizmente, ele teve essa luz de gravar aquele momento para ter um registro, pelo menos, né? Sim, porque eu acho que ele também não estava acreditando no que estava acontecendo. Porque o Júlio chegou, ele viu o cara entrando com o Guto no quarto, só que ele não conhecia ninguém e não viu que estava armado. Então ele achou que era normal e o Júlio chegou logo atrás e bateu a porta na cara dele. Ele disse, gente, mas esse povo educado que não me abre a porta, já me anunciaram. Então ele ficou lá muito tempo tocando a campainha e viu que ninguém abria e aí ele começou a gravar. Quando ele viu que a coisa começou a ficar muito pesada, ele desceu na recepção para avisar. Olha, tá acontecendo uma coisa muito estranha no quarto. A recepção disse, vou avisar o segurança, e ele subiu de novo. Porque ele falou, eu preciso entrar, ele estava preocupado. E aí foi quando ele subiu de novo que aconteceram os tiros e que ele me pegou no corredor. Vinha correndo junto com a Ana. Mas ela falou que estava sentindo muita dor na perna, né? Não conseguiu correr. Caiu. Aí eu puxei ela, né? Acho na hora de ter falta força. Vim puxando ela e até entrei no elevador de serviço. Lembro de ter escutado 2 tiros e eu perguntava pro Júlio, isso é tiro ou isso é porta batendo? Ele, não, fica calma que é porta batendo, mas não era, né? E chegou o elevador de serviço, eu lembro que demorou um pouco, não foi uma coisa rápida eu ter ficado lá. O Júlio me arrastou para dentro do elevador.
Do elevador ele me arrastou para a rua, porque a gente não estava o elevador de serviço, então não saía no lobby do hotel, saía direto para a rua. Ele me arrastou para a rua e ele gritava muito: cadê a ambulância, cadê a ambulância, cadê a ambulância? E não tinha ambulância. E ele me deixou deitado e falou: Giovana, eu vou buscar um táxi. Isso na rua? Na rua, jogada na rua. E eu lembro de ter voltado e sentado e vomitado. Voltei, mas a minha perna, César, doía muito. Tanto que eu não entendia o porquê da dor na perna. E nesse momento começa a juntar gente, né? As camareiras, gente de rua. E as pessoas falavam: mataram o marido da Ana Hickman. E isso pra mim, porque o Guto e o Ale são muito parecidos. Isso pra mim, eu falava: mataram o Guto. Esse pra mim, eu só escutava isso. Tipo, eu falei: mataram o Guto. Comecei a ficar desesperada com essa informação. O Júlio conseguiu parar um táxi, foi me arrastando até o táxi sozinho. Fui arrastada mesmo, como um saco de batata. Tipo, graças a Deus que o Júlio teve essa persistência, essa existência, essa coragem. Me colocou dentro do táxi. A gente parou no hospital. Quando ele foi junto o tempo todo com você? Foi dentro do táxi comigo. Pelo amor de Deus, não fecha o olho. Ia rezando, ia mandando o taxista acelerar com ela. E aí começou a falar um monte de barbaridades com a Ana, que conhecia ela, que tinha contas para acertar com ela. E a gente foi ficando muito sem entender o que era aquela conversa, né? E aí ele começou a falar que tinha um relacionamento com a Ana, que ele era um estudante de medicina, que ela tinha acabado com a vida dele, que ele tinha emagrecido 14 quilos. E aí a gente foi ficando, acho que cada vez mais assustado com tudo isso, né? Ele falou que ela me atende no que eu peço, ela pediu para eu pedi para ela usar uma roupa amarela, ela usou um vestido amarelo no programa. E a gente tentou explicar para ele com calma: olha, a Ana tem uma equipe, né? A Ana tenta responder todas as mensagens, mas ela também tem uma assessora que faz isso, ela tem uma stylist, para explicar para ele, né? Tentar explicar que, olha, tem muita gente com ela não faz tudo sozinha. E ele foi ficando muito nervoso, deu o celular pra gente olhar as mensagens. E isso me assustou muito a hora que peguei o celular dele e vi que era um perfil totalmente dedicado a Ana, com mensagens, tanto mensagens de amor quanto com mensagens pornográficas. E aí acho que a gente foi se dando conta um pouco de que a gente realmente não estava com um assaltante, não estava com uma pessoa muito normal, né? Ele sabia de todos, sabia de todo mundo. Sabia quem eu era, sabia o filho da Ana, o filho dele, sabia de tudo. E sentou o Guto, sentou a Ana, eu sentei. Ele falando sempre um monte de coisas, xingando muito a Ana, sempre falando coisas muito pesadas. Queria que a Ana pedisse perdão para ele de tudo que ela fez para ele. E ela falava: eu te peço perdão, nem sei o que eu fiz, mas eu te peço. Mas ele queria que ela contasse a história dele pra gente. Não, você precisa contar pra eles tudo o que você fez. Mas eu não sei o que eu fiz, eu não tenho como contar o que eu não sei do que você está falando. E ele foi ficando muito nervoso. E a Ana também. E eu estava do lado dela, uma hora eu abracei e ele falou: Giovana, tira a mão dela. Então eu tirei a mão da Ana e eu só pus o braço assim nos ombros dela. Eu rezava muito, César, porque eu só falava: Deus, tem misericórdia que alguma coisa nesse quarto pequeno vai ter que acontecer, né? Como que a gente está aqui com essa arma? Como que isso vai acabar, né? Chegou a falar que ele iria... Ele começou a falar que ia fazer roleta russa. Eu acho que isso era uma das coisas que eu lembro, que isso deixou a Ana muito nervosa. E a Ana caiu. Que eu me virei a última vez para olhar para ele, ele apontou a arma para mim, exatamente na direção da minha cabeça. Nossa. E puxou o gatilho do 38. No que ele fez isso, eu perdi o controle do meu corpo totalmente. E eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu. Eu perdi a noção do meu corpo, mas eu escutava tudo que acontecia.
e eu caí pra cima da cama. Na entrevista, a Ana disse que ela desfaleceu nesse momento, que Sim, ela caiu sim. e que ela não sabe se você, nesse momento em que você foi alvejada, Sim. se você estava tentando protegê-la Sim. e você, por isso, talvez tenha levado o tiro. Você tem consciência se você tentou proteger a Ana? Eu acho que aquilo? Como que eu isso acho que tudo foi aconteceu? mais ação e reação. Eu estava muito nervosa, a Ana estava muito nervosa. Então a gente estava perto, eu quis abraçá-la rezando, porque eu falei, é o que a gente pode fazer no momento. Ele pediu para tirar a mão dela e eu só pus a mão no ombro dela para tipo, tamo junta, tô aqui. Quando ela caiu e com o peso dela o meu braço foi, então eu fiquei de lado, que foi a hora que ele atirou. Só que eu não sei se ele atirou errado ou a Ana desceu mais um pouco, não pegou na Ana. Só que até eu não sabia de nada. No que ele deu, eu falei, agora acabou. Voei pra cima dele, né? Quando eu vi, eu já voei com a mão na arma e joguei ele na parede num canto que tinha. E eu falei pra elas, corre, 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 vai embora, vai embora, vai embora. E o que eu